entregando nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai te entregando nas tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, podem tomar um assento. Graças a Deus pelo que o Senhor já tem feito por nós nessa noite. E por isso estamos alegres. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder estar mais um culto de ensinamento na terça-feira junto com os irmãos e particularmente ao meu culto. Sempre que a gente pode estar, é bom estarmos na casa do Senhor, ouvindo e aprendendo. E hoje, por misericórdia do Senhor, a oportunidade é nos dada e nós vamos poder estar ministrando aos irmãos. Antes, eu quero deixar o nosso convite sempre que nós deixamos aos irmãos referente ao culto na quinta-feira. E nós, quinta-feira, agora estamos iniciando uma campanha em prol de salvação da família dos irmãos, porque muitos irmãos na nossa igreja têm filho desviado, marido que não é crente, ou esposa, tanta gente na família que a gente está orando e não é crente. Eu tenho também, e orei a Deus e Deus colocou no meu coração e eu fiquei feliz, porque na quinta passada algumas irmãs do círculo de oração estiveram com nós aqui e vão estar com nós, nos deram um grande apoio e eu creio que é de Deus. Então você que tem alguém na tua família que não é crente, está aí o desafio agora para você poder estar junto com nós e também obter essa vitória, porque depois pode passar os anos, tu orar 30 anos pelo familiar e dizer: Senhor, por que não salvou? Aí Deus vai dizer para ti: pô, meu filho, mas eu te coloquei uma campanha lá, um desafio para te fazer, e aquela era a porta porque eu parei de se salvar, então agora está a porta. 7 quinta-feira em prol da salvação das famílias. Se você quiser, participe. Irmão, mas meu parente não é crente, não vai vir. Mas aí na quinta passada agora nós falamos sobre a mulher cananeia e ela deixou a filha em casa endemoniada, mas através da vida dela a filha foi alcançada em casa. Então através da tua vinda, vindo aqui, Deus vai entrar com salvação na sua casa. Amém? Então quinta-feira temos convidado, Deus vai estar nos abençoando. Vamos abrir a Bíblia, livro de Malaquias, no capítulo 3. Nós, apesar de nossos visitantes, o nosso assunto é bem complexo, né? Bem polêmico, mas eu creio que Deus vai nos dar graça. Nós queremos falar essa noite sobre dízimo, oferta e voto. Nós vamos falar sobre esse assunto. Malaquias capítulo 3, o versículo 10. Os irmãos que puderem estar em pé, em reverência à palavra, nós vamos fazer essa leitura nesta oportunidade. Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 10. Estamos, irmãos, olhando ainda. Vamos fazer a leitura. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Os irmãos queiram tomar o assento nessa oportunidade. E referente a esse assunto, é a segunda oportunidade que Deus me dá de poder falar sobre isso, sobre dízimo, sobre oferta, sobre voto. E a última vez que eu fui ministrar foi em Nova Petrópolis. O pastor lá pediu, no domingo de manhã, e a igreja estava cheia. Só que eu fiquei meio traumatizado. Quando eu falei que ia falar sobre dízimo, já 2 obreiros pegaram a esposa e foram embora, não quiseram ficar ouvindo. Então, irmão, não levante para mim não pensar que você não dizima o que você não gosta. Fica sentadinho aí, mas eu tenho certeza que depois dessa palavra, porque não é o homem, mas a palavra vai nos convencer se você oferta ou não, se dizima ou não. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus há de nos convencer a respeito. E na verdade, durante a minha ministração, eu quero falar sobre algumas desculpas, pois na verdade você pode estar pensando: mas o assunto do dízimo é um assunto tão... não precisa nem discutir isso, é uma regra, bíblico isso, e a todos nós que estamos aqui dizimamos. Mas na verdade, eu sei de gente, já conversei com pessoas até do nosso meio que não concordam. Tem gente que não dizima porque acha que não é bíblico, ou porque
o argumento de alguns é porque só está no Velho Testamento, ou não sei para onde vai, tantas desculpas, e tem gente que não dizima por causa disso. E muitas vezes a sua situação financeira, pois na verdade a maior consequência do dizimista, onde ele vê o resultado, é na sua vida financeira. Tem a vida espiritual, é abençoada, a família, em tantas outras áreas, é bênção, mas o maior resultado que você vê é na vida financeira. E há pessoas na igreja, muitas vezes, que não veem o resultado, porque na verdade não tem fé para ofertar, não tem fé para dizimar, e muito menos para fazer voto. Mas eu tenho certeza que o texto principal da Bíblia que fala sobre isso é o livro de Malaquias, no capítulo 13, 10. Aí os irmãos, mas ele não está no Velho Testamento, e no Novo? No Novo, na verdade, não há um texto específico, mas muitas expressões que Jesus usou, ele estava ensinando e, na verdade, ratificando sobre o fato de dizimar e ofertar na casa do Senhor. E, na verdade, os irmãos sabem muito bem que o significado de dízimo é 10%. 10% de uma porcentagem de 100. E desde os tempos bíblicos, lá no começo, e você vai ver que o maior argumento de muita gente, e eu fiquei até estranho hoje, porque eu vi alguns comentários sobre gente inteligente a respeito, que não dizimam pelo fato de que isso aí foi só na lei, mas na verdade a lei se iniciou a partir de Moisés, ali no livro dos Levíticos. A partir dali iniciou o tempo da lei. Só que antes do tempo da lei, lá no Jardim do Éden, Deus ele já especificou e separou algo para ele, dando a ideia de que lá no início Deus já tinha uma regra: alguma coisa é minha, o resto é de vocês. E você vai ver que Deus criou o homem, criou a mulher, e veja como Deus é exigente. Vocês podem aproveitar de tudo aqui, tem tudo que é árvore, mas tem uma que é minha, e nessa vocês não tocam. Então veja que lá no princípio da criação já parte da regra que tem algo que é de Deus que não se pode tocar, é dele. Só que o exemplo da criação é um exemplo, na verdade, negativo, que nós temos que aprender uma lição. Adão não obedeceu, foi a melhor erva, e agora, sendo tentada, acabou tocando naquilo que ela não podia ter tocado, era de Deus aquilo, e a consequência veio que por ali entrou o pecado. E até hoje o mundo, veja bem, que o mundo ainda sofre consequências de um ato desobediente, na qual Deus disse que não era para fazer, e acabaram fazendo. Então, antes da lei já existia essa regra, depois a lei só complementou. E Jesus no Novo Testamento, preste atenção, Jesus no Novo Testamento, ele disse: eu não vim aqui abolir ou negar a lei. Ou seja, Jesus não veio para descumprir ou para criticar alguma coisa, ele veio para cumprir ela. Então veja que a Bíblia toda, ela fala sobre isso. E na verdade, o que é oferta alçada? Quando a Bíblia fala de oferta alçada, o original da palavra alçada vem de teruma, que significa oferta pesada, oferta de alto relevo. Então, na verdade, veja que quando nós ofertamos a Deus, a palavra oferta, no original, oferta alçada, é nesse sentido: oferta grande, oferta alçada, oferta pesada. E na verdade, se a gente, tem gente que já reclama a respeito: não tem que ofertar para isso, tem que ofertar, tem que dizimar, tem que fazer isso. Irmão, se nós fosse isso que a Bíblia fala para nós, dar o dízimo de dinheiro, do teu salário. Mas nos tempos bíblicos, lá no início, eles davam dízimo de tudo que entrava, não era só questão financeira. Dízimo, por exemplo, se um fazendeiro comprava 300 cabeças de gado, 30 cabeças ele separava e entregava lá na congregação. Então veja que tudo que ele recebia, se fosse nos dias de hoje, vou lá, compro 10 gravatas, uma eu tenho que dar para a igreja. Então, na verdade, isso não é exigido. Deus pede que você dizime apenas daquilo, da questão financeira que você recebe. Imagina se fosse de tudo que você tem, da tua roupa, das tuas posses, sei lá, de tudo que você tem, você tivesse que dar, já é complicado. Então, na verdade, veja que não é difícil, é só uma questão de fé, de você dar o primeiro passo. Irmão, mas eu não oferto, não dizimo. E tem gente que poderia, mas não abençoa. E aí eu penso que se você fizer um teste, porque você não pode dizer que uma laranja é boa se você não experimentar ela. Então faça uma prova com Deus. Senhor, eu vou a partir de hoje começar a ofertar no culto. Se você não é dizimista, a partir de hoje eu vou começar a ser fiel no meu dízimo. Porque a gente tem a visão que só vale valores, e para Deus não é isso. Deus não está preocupado o quanto você dá.
A questão do dízimo é questão de fidelidade. O que vale para Deus é você ser fiel. E na verdade eu estava comparando, vou falar uma experiência pessoal minha. Para mim, a gente como itinerante é muito mais difícil. Vou falar para você, nunca falei isso em grupo, eu vou falar aqui. Para a gente que é itinerante é muito mais difícil, porque é alto e baixo. Um mês tu pode ganhar 4 mil, no outro mês tu pode ganhar 400 reais. E mesmo assim, é difícil, irmão. Às vezes as dívidas aumentam ou baixam, e às vezes aquela coisa alta e baixa é difícil. Mas o que vale para Deus é tu ser fiel. E eu hoje tive uma experiência com Deus. No domingo à noite eu ministrei no lugar, e com venda e oferta deu em torno de 300 reais. Eu tinha uma dívida para pagar de 280 hoje. Só que eu tinha esses 300, e eu pensei assim: se eu tirar os 280, vai sobrar 20. Só que daí não tem como eu dizimar, porque eu dízimo de 300, obviamente 30. Só que daí se eu tirar os 30 primeiro, vai faltar 10 reais para pagar o dízimo. E eu pensei, só que já tinha me sido lançado o desafio, e eu não vou negar, vou dizimar o Senhor. Separei os 30 e ficou 270. E eu tinha que pagar essa dívida, e é hoje, não tem como passar, porque senão acumula, juro. Só que daqui a pouco fui mexendo no meu notebook, e dentro da pasta do notebook, atrás tinha 10 reais. Peguei aqueles 10 e fechei 280 e fui lá e paguei a dívida. Hoje mesmo tive essa experiência. Então, irmão, Deus, Ele honra a tua fé. Se você é fiel ao Senhor, irmão, o diabo é caloteiro. Deus não deve nada para você. Se você é fiel ao Senhor, tenha certeza que a tua casa, a tua finança, tudo vai ser abençoado, e já é abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, e nós, irmão, a gente assembleiano já é mais complicado quando se fala em dinheiro. A gente é complicado, tocou no bolso, pode vir no culto. Você não está ouvindo, mas é verdade. O culto pode estar no Pentecoste, é hora da oferta, fogo apaga. Não tem uma glória a Deus que estava um sapatinho no centro, assim, burro, ninguém oferta. Fica emburrado, irmão, tem gente que fica bravo. Só que esses dias eu vi um senhor, e ele disse num vídeo, e na verdade, Deus é o dono do ouro e da prata, por que a igreja precisa de dinheiro? Só que na verdade, imagina se fosse tudo de barbada. E na verdade, na obra de Deus é a mesma coisa. Quando as coisas são de graça, tudo fácil, a gente não valoriza. Agora, irmão, Deus quer que a gente seja fiel. Ele quer nos ensinar que, sendo fiel, você ofertando, você tem bênção sobre a sua vida. É claro que Deus vai abençoar, é claro que Deus vai guardar. Mas Deus quer nos ensinar, irmão, que até nas nossas finanças a gente pode ser abençoado e pode ser próspero. E a nossa visão de prosperidade, e se eu chegasse aqui de primeiro, irmãos, eu quero falar sobre a teologia da prosperidade. Talvez muita gente, irmão, mas parece a igreja tal, né? Parece a igreja do tal, só fala em dinheiro. E de tanto se banalizar essa questão da prosperidade, a gente tem uma visão aversa a isso. Mas na verdade, quando a Bíblia fala de prosperidade, ela fala de bem-estar. Porque o que é uma pessoa próspera? Vou te dar um exemplo. Na verdade, um pode ganhar R$1.000 e o outro pode ganhar 10 mil. A prosperidade pode estar na vida, aquele que ganha 1.000 pode viver muito melhor daquele que ganha 10 mil reais. A prosperidade, irmão, há quanto tempo meus filhos não adoecem? Nós não precisamos gastar com remédio, está todo mundo. Você é próspero na tua saúde. Meu irmão, estou abençoado, meu casamento está abençoado, alegre, feliz, bênção. Teu casamento é próspero. Por exemplo, há quanto tempo não fura o pneu do teu carro? Sempre está direitinho lá, não tem despesa com carro, com nada. A tua vida financeira, o teu carro é próspero, é bênção de Deus, irmão. Sabe, essas situações, a gente consegue ver o resultado daquilo que a gente oferta ao Senhor. E Deus, de toda maneira, Deus sempre honra. Então, na verdade, o Velho Testamento, você vai ver que sempre os sacerdotes dizimavam ao Senhor, por isso que era o próspero. Veja bem, que lá no Éden foi o que eu citei. Lá no início, já tinha uma regra, Deus já queria algo para ele que não podia ser tocado. Aí depois você vai ver que Abraão, ele dizimava ao Senhor, por isso que ele era próspero. E veja que a prosperidade na vida de Abraão era tão grande, que quando ele chamou Ló e disse, nós vamos ter que, está dando problema na nossa família aqui, cada um vai ter que escolher um canto. Olha a prosperidade. E aí Ló, mas Abraão, para onde é que eu vou? Escolhe tu, aonde não, pode escolher. Mas se eu escolher um lugar, não, aonde tu escolher, eu escolho o outro lado e Deus vai me abençoar. Se tu escolher o norte, eu vou escolher o sul e vou ser abençoado no sul. Se tu escolher o sul, eu vou para o norte e eu vou ser abençoado no norte. Por quê? Porque ele carregava a bênção de Deus. Ele era fiel ao Senhor naquilo que ele tinha. E tem pessoas que não conseguem, sabe, a vida toda patinando, não conseguem conquistar,
irmão, vive uma miséria, e tem gente que eu conheço na nossa região aí perto, que não anda o negócio, mas mesmo assim, continua pensando assim, não custa ficar, dar um braço a torcer, que argumento não, porque sabe que não é isso, porque não sei para onde vai, porque não sei o que, porque não sei o que, e em vez de ceder e fazer um teste, não, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou fazer um teste. E se você fizer, irmão, eu tenho certeza que Deus vai abrir a tua mente e você vai ser uma pessoa fiel nas suas finanças. E você vai ver a bênção de Deus. Aí você vai ver que Jacó, ele também dizimava. E veja que não tem nada a ver com lei. Antes da lei, já tinha gente dizimando. E Deus estava. Só que naquele tempo, eles davam dízimo, como eu falei, de tudo. Da plantação, dos bois, gado, de alimento, tudo que eles tinham, separavam o dízimo primeiro e entregavam ao Senhor. Ou melhor, só que naquele tempo o dízimo era diferente. Por quê? Porque hoje você dizima e deu. Vai ser canalizado para alguma necessidade, não importa. Naquele tempo da Bíblia era diferente. Por exemplo, se tinha um morador lá, tinha 300 cabeças de gado, ele separava as 30 e ele levava num dia, era separado um dia e ele levava lá no tabernáculo. O outro que tinha 400 cabeças de ovelha, pegava 40 ovelhinhas e levava lá. Só que as pessoas participavam do seu próprio dízimo, porque daí eles faziam o almoço e todo mundo, na verdade, comia do seu próprio dízimo que entregava. Todo mundo participava. A questão era comunhão. O propósito era comunhão. O dízimo ali antes da lei era questão de comunhão, é você separar algo, porque na verdade as 400 cabeças de gado, ovelha que você tinha era para ti. Agora aquilo que tu separava era para compartilhar com teus irmãos lá na igreja. Isso era Deus, está na Bíblia. Deus exigia, vocês vão comer do próprio dízimo que vocês entregam. E veja que era em tudo. Só claro que depois da lei o negócio já mudou um pouquinho e ficou diferente. Depois você vai ver que Melquisedeque, o sacerdote, ele recebeu o dízimo de Abraão. E depois eu vou no Novo Testamento, eu vou mostrar que na verdade Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Então veja que tipologicamente no mundo espiritual, veja Cristo recebendo a oferta de Abraão. Isso é interessante. Aí o texto continua dizendo, e veja que Salomão, o homem mais sábio que já pisou na face da terra, ele disse num provérbio assim, olha o texto: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha interessante: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lá Provérbios 3, do 9 ao 10. Aí quando eu vejo de vinho, eu vejo de alegria. Então se você é fiel ao Senhor, irmão, não vai faltar alegrias na tua vida. Em tudo que você fizer, qualquer compra, qualquer atitude, qualquer decisão, você vai ser alegre, você vai ser um bem-aventurado. Porque bem-aventurado é 2 vezes alegre, é 2 vezes abençoado. Então se você for fiel, segundo a palavra de Salomão, irmão, veja que em tudo na tua vida, os teus celeiros, teu gado, e nos dias de hoje, teu carro, tua moto, a bicicleta, tua roupa, teus filhos, tudo vai ser abençoado na sua vida. Mas tem que ser fiel. Tem que ser fiel ao Senhor. Agora lá no Novo Testamento, Jesus não especificou exatamente, mas em muitas expressões ele fez menção de dízimo. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, isso aqui é interessante. Porque tem pessoas que dizimam, mas mesmo dizimando não vem a prosperidade. Tem gente que faz. Mas então, por exemplo, no meu caso, eu sou fiel ao dizimo, mas eu não vejo o resultado. Dizimo da oferta, faço isso, mas não vejo o resultado. Mas você vê que para ser abençoado em tudo, não é o fato de ofertar, é várias outras áreas que tem que acompanhar. E Jesus ensinou isso. Olha o que ele falou para os fariseus: aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o importante da lei, que é o juízo, misericórdia e fé. Ou seja, olha o que Jesus vai dizendo agora: deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir as outras. Então veja bem, olha a expressão de Jesus: dizimai da hortelã, fala de dízimo, só que desprezam o importante, que é juízo, misericórdia e fé. Então olha o que Jesus vai dizer: deveis, pois, fazer estas coisas, misericórdia, fé e juízo, e não omitir aquelas. Menção do dízimo. Então não adianta você só dizimar, tá? Mas não tem misericórdia, você não vê o resultado. Jesus está ensinando para os fariseus. Isso que era uma racinha que não sabia ouvir, mas Jesus estava ensinando. Não adianta você ser fiel no dízimo como vocês dão, mas
por exemplo, como Jesus disse uma vez, você só se preocupa com o lado de fora, mas por dentro são sepulcro, caiados, são podres. Então não adianta você ser fiel na oferta, mas não ter fé. Então veja que nós devemos ter fé, ter atos de misericórdia e ser fiel. Aí você vê o resultado. Veja que é várias áreas, irmão. Veja que a gente tem que cuidar em tudo, porque muitas vezes uma coisinha errada tu bota a perder todo o resto. Veja bem que isso é interessante, bota a perder todo o resto. Como Jesus disse uma certa feita, tem algumas questões que muita gente se apega à lei, o que diz na lei. Só que você vai ver que Jesus disse uma certa feita: se você cumprir um mandamento da lei e o outro você não cumprir, você é culpado de todos. Ou você cumpre tudo, ou você não cumpre nada. Então veja que é importante você se preocupar com tudo na sua vida, porque uma coisa errada, uma coisa que você deixa de fazer, pode prejudicar todo o resto, pode prejudicar a bênção de Deus na sua vida. E eu lembro de uma vez que, uma parábola que se conta, de um senhor que passou na frente de uma casa, e ele viu uma casa muito bonita, e ele se engraçou na casa. Só que ele chamou o dono da casa e disse: eu queria comprar a tua casa. E o dono da casa: não, eu não vou vender porque a casa é nova, isso e aquilo. E ele disse assim: tá, mas eu te dou tanto pela casa. O dono da casa se surpreendeu porque ele ofereceu algo muito maior do que valia. Mas mesmo assim, como era o sonho dele, ele disse: não, eu não posso te vender. Tá, ele foi embora. Outro dia voltou lá: eu te dou o dobro do que eu te ofereci ontem. Ele disse: não posso te vender, a minha casa é o meu xodó. Terceiro dia, irmão, ele ofereceu muito mais, porque ele amou aquela casa. E o dono mesmo assim: não, cara, não vou te vender, e não adianta, qualquer propósito que fizer, eu não vou te vender, pronto. Só que o comprador ficou tão indignado que ele disse: já que tu não vai fazer, eu vou me vingar. Chegou um dia que ele estava no pátio, e era uma cerca baixa. Ele pegou, não sei como ele conseguiu cravar uma estaca do lado da porta. Uma estaca, ele fez uma estaca fininha, e ele cravou na parede, do lado de fora, e pendurou um bicho morto. O dono da casa chegou, entrou dentro dos compartimentos da casa, e foi em tudo que é quarto, cozinha, lá no fundo do quintal, e aquele cheiro que incendiou a casa inteira, e ele não entendeu o porquê. Só quando ele estava saindo na frente da casa, ele viu aquela estaca pendurada, uma estaca menos no final de um dedo, cravada na parede, segurando um bicho morto. Aí tu vê que uma estaca, um buraquinho cravado ali, com uma coisa pendurada, incendiou toda a casa, o cheiro ruim. E aí, com essa parábola, o significado é o seguinte: por causa de uma brechinha, por causa de uma coisinha cravada, prejudicou todo o ambiente da casa. Com isso a gente pode aprender que às vezes, por deixar uma coisa em haver e não fazer o certo, a gente acaba prejudicando tudo na nossa vida. Fazendo tudo certinho, uma coisinha que não faz, impede de receber a bênção de Deus. E agora você vai ver que um versículo interessante que Jesus fala, em Lucas 20, 25, quando os discípulos perguntam: Senhor, é lícito nós dar um imposto? Pagar? Aí Jesus diz aquele versículo famoso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você vai ver que Jesus está dizendo: vocês têm que cumprir os compromissos da terra e depois também cumprir os compromissos com Deus. Só que aí os irmãos misturam as coisas. Ah, irmão, mas eu tenho tanta dívida, eu não tenho nem como ofertar. Ah, irmão, mas eu tenho tanta dívida, eu não tenho como dizimar, não tenho que fazer isso. Irmão, não se mistura as coisas. Você tem que dar a César o que é que César. Paga as tuas contas na loja, paga a luz, paga a água, isso é César. E o que é de Deus, que é o teu dízimo, a tua oferta, não mistura as coisas, são coisas totalmente diferentes. E Jesus estava ensinando isso. Aí depois, as pessoas: mas se eu der, depois eu não vou ter como pagar, porque se eu fizer isso, eu não estou precisando. Em tantos argumentos que se dá para não ofertar. Aí Jesus, no Mateus 26 e 26, ele diz assim: olhem para as aves do céu, eles não semeiam nem cegam, nem ajuntam em silêncio, não guardam nada, mas o vosso Pai Celestial sempre dá o alimento todo dia. E de vós, será que não seria a mesma coisa? Veja bem, eu pude entender uma coisa interessante: se as aves do céu não plantam para colher, não guardam comida em celeiro, mas Deus abençoa, que dirá vós que plantam, e claro que vai colher. Veja bem, irmão, como é interessante. As aves não plantam, mas colhem. No que dirá nós que plantamos? Você oferta, você dizima, irmão, a bênção de Deus da sua vida é certa. E nós estamos, crente ou não, a gente está debaixo de uma lei da semeadura. Você plantou, você colhe. Você não é obrigado a plantar, mas se você plantar, você é obrigado a colher. E irmão, veja bem, tem gente que, se o pastor falou num culto, eu achei interessante, tem irmãos que ganham um salário mínimo,
Mas todo culto está ofertando, dá dízimo, dá oferta, dá cadeira, ajuda para a cruzada, no congresso, nos desafios de R$10, dá R$10, oferta no culto, compra lanche, compra DVD. Então sempre a pessoa nunca vê ninguém reclamar, irmão, ganhando um salário. E tem gente que ganha muito mais e está sempre no aperto, não vê a prosperidade de Deus. E uma vez eu vi isso na minha vida, eu dei meu dízimo uma vez, e tinha umas outras dívidas, e eu vi que eu tinha umas notinhas de 2, umas 10 ou 20 notas de 2 na carteira. E o pai dizimei e tal, e tinha ali, pai, um monte de conta, e eu nem contei as notas de 2, e pá, Senhor, tem pouco, pelo jeito eu não vou ter como pagar. Só que eu fui indo, cheguei numa loja ali, paguei, tirei as notinhas, paguei. Irmão, e o negócio foi interessante, que eu rodei esse centro, que eu tinha tanta conta para pagar. Eu rodei o centro, e parece que as notinhas de 2 se multiplicavam na carteira. Eu tirava um massinho, pagava, e parece que o negócio, eu vi isso na minha carteira. Parecia que tinha mais notinha, quanto mais tirava, e eu vi a bênção de Deus. Já outras vezes, quando eu errei, e não me preocupar mais comigo, e não dar aquilo que era do Senhor, num vento eu não via mais nada. Dinheiro ninja, sabe, some do nada. E eu me preocupava, mas depois eu me entendi que eu não fui fiel ao Senhor. Aí alguém pode dizer, irmão, mas eu ganho pouquinho, não tem como eu ser fiel. Se eu ganhar mais, um dia Deus me prosperar, aí eu vou dar, irmão. Se você é fiel ganhando pouco, no muito você nunca vai ser, e está na Bíblia. Deus, Ele conhece o teu coração. E tem gente que Deus dá o pãozinho de cada dia para não se desviar. Porque se Deus te dá mais, você perde a cabeça. Por isso que um provérbio diz na oração, dizendo, Senhor, não me dás a riqueza para que eu venha mergulhar e virar as costas para ti, mas também não me dá a pobreza para que eu venha murmurar, mas me dá o pão de cada dia para que eu venha ser grato. Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele sabe, irmão. Quantos irmãos aqui já receberam promessa de ser próspero aí? Todo mundo já recebeu. Aí a gente se pergunta, irmão, por que eu não fui próspero? Ainda se oferta, seu isso, seu aquilo. Só que Deus, Ele conhece você muito melhor do que você se conhece. Você pode dizer, uma vez nas minhas loucuras, a gente dá umas loucuragens, está pensando e começa a pensar tanta loucura, Marcos. Eu vou contar para vocês, eu me imaginei ganhando a Mega Sena. Irmão, mas eu imaginei, eu fiquei pensando assim, eu vou comprar uma tenda, eu vou comprar um caminhão para carregar, comprar um equipamento de som, vou pagar gente para carregar a caixa, pensei em tanta coisa só na obra. Só que depois, irmão, eu fico olhando, eu não sei se eu faria. Eu mesmo conscientizei muito mais Deus. Deus nem dá bola para esses pensamentos, porque Deus já conhece nosso coração, Ele sabe, irmão. Ele sabe. Deus sabia, não, Júnior, se eu te abençoar, tá capaz de na loja lá comprar uns 20 ternos, umas 30 gravatas, sapato, e só se preocupar comigo. Deus nos conhece. Então Deus muitas vezes nos mantém, irmão, só com aquilo todo dia, porque daí a gente continua com a cabeça no lugar e crente. Porque Ele sabe que se Ele te der a mais, você pode perder a cabeça. E Deus nos conhece. Por isso que tem tempo para tudo. Então aprenda uma coisa: enquanto Deus não te der, irmão, sabe que Deus está trabalhando no teu caráter. Enquanto Deus não prosperar e não fizer o que Ele prometeu, Deus está trabalhando na sua vida. Ele está preparando você, você não vê. É que a gente tem a visão, às vezes, de formiga, visão local. É só o que eu estou vendo agora, não vou conseguir, não vou chegar. Se a gente, Deus, abrir os nossos olhos espirituais e você conseguir enxergar lá na frente, irmão, meu Deus, você vai ver tanta coisa, tanta bênção, tanta prosperidade, tanta porta que Deus está preparando para abrir. Mas enquanto isso, aguarde que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te preparando. A hora que Ele vê que tu está preparado para receber, aí Ele te dá. A mesma coisa é questão de vitória. Tem gente que Deus olha para você e você está orando, por exemplo, salvação do teu filho. Mas você está orando nos cultos, hora em jejum, em oração, madrugada, e Deus, como te conhece, Ele está olhando. Se eu te der a vitória agora, tu vai parar de orar como tu está orando. Só que para mim salvar teu filho é barbado, eu faço a hora que eu quero. Então eu vou te manter, eu vou deixar mais um tempo. Como vou falar no gaúcho, vou te cozinhar mais um tempo. Por quê? Por que Deus permite tanto tempo de luta? Vou falar no gaúcho, Ele te mantém em rédea curta, porque Ele sabe que só abaixo de prova você ora. Ele sabe que só abaixo de problema você busca e faz isso. Por isso Deus vai te mantendo. Que aí só assim, aí quando chegar o tempo que Ele vê, não, eu vou te dar a vitória, filho, mas agora eu sei porque eu te conheço, e sei que mesmo eu te dando a vitória, tu vai continuar buscando, tu vai continuar orando do mesmo jeito. Aí a bênção chega na sua vida. Deus, Ele nos conhece muito melhor que nós mesmos. Então, se Deus prometeu prosperidade na sua vida, irmão, não queira esperar riqueza, esperar grandes coisas, andar com o carro mais caro da cidade, na casa. Não, irmão, você já é próspero.
Não está doente, está no culto, tem calçado para calçar, teus filhos estão santos, estão abençoados, tem comida, tem pão, acorda de manhã, respira, tem roupa para botar, nesse inverno tem cobertor para você se cobrir. Você é próspero, você é abençoado por Deus. Vai lá no banquinho, você que é aposentado, saca lá, todo mês está a aposentadoria, ela nunca traz, isso é bênção na sua vida, irmão. A gente não enxerga, você recebe isso, graças a Deus por isso. Então, se Deus cuida dos lírios do campo, tenha certeza que Deus cuida de nós. E agora vamos para as desculpas. Tem muita gente que dá tanta desculpa, e olha uma das desculpas, questão do dízimo, dizimar. Não entrego o dízimo, mas eu compenso dando oferta. Isso muita gente diz. Irmão, eu não dou o dízimo, mas eu compenso sempre que pedem uma oferta na igreja, eu oferto. Agora, aquele chamado demônios, nós lemos aqui no Malaquias, o devorador, não se repreende com oração. Devorador, meu irmão, não se repreende clamando o sangue de Jesus e orando, chamando o profeta tal e pastor. Devorador se repreende sendo fiel no dízimo. Aí você vê o resultado. É a única maneira de você repreender esse demônio das tuas finanças, é sendo fiel a Deus no teu dízimo, é a única maneira. Agora não posso, irmão, eu falei, acerta numa, mas erra noutra. Dízimo não tem nada a ver com oferta, é coisas totalmente diferentes. Então, não deixa de dizer, mas eu não dizimo, mas eu oferto no culto, ajudo isso, dei cadeira, deu isso. Não tem nada a ver. Oferte ao Senhor, mas não esqueça, porque dízimo é primícia, a primeira coisa. Oferta é consequência. Está no culto aqui, pô, pedir oferta, eu vou dar. Pô, ali na porta, são coisas consequentes. Agora, recebeu a tua finança, você recebeu, dízimo é primícia, recebeu, já separa na hora. Independente, esquece tudo que vai vir. É isso que Deus está, é a tua fé, não é a tua fé. Só que aí tem gente que mesmo às vezes sendo dizimista não vê resultado, sabe por quê? Porque daí não tem administração para administrar o que Deus dá. Tem gente que não tem condições de receber. Algum telefone está tocando aí, isso aí. Tem pessoas que não têm, irmão, às vezes tem que ter cabeça para ser administrador. Irmão, se tu ganha R$800, não queira gastar 1.500 que você não vai ter como pagar. E tu pode ser dizimista duas vezes no mês, tu não vai ter resultado na sua vida. Aí dá na hora de você usar a tua parte. Você dizimou, Deus tem a bênção dele. Agora você não pode, meu irmão, se eu dou o dízimo, eu ganho um salário, eu vou gastar 2.000 de conta nesse mês que eu vou ser próspero. Não vai. Vai continuar o devorador comendo tudo e não vai adiantar nada. Tem que ter cabeça de ser, eu ganho 800 pila, então, pô, mas somar um programa, vou gastar 700. Sabe, ter noção, tem a tua parte, um crente inteligente, que aí você vai ser abençoado. Agora, então, veja, não confunda as coisas, cada coisa é uma coisa. Segunda coisa, isso eu já vi, irmão, há poucos dias eu ouvi um irmão dizer isso. Eu administro meu dízimo, por isso que eu não dou. Eu mesmo faço, eu boto gasolina para vir na igreja. Tem crente que faz isso, irmão. Eu administro, eu invisto aqui, eu faço isso, eu administro, irmão. A Bíblia não diz isso. Veja que no Malaquias 3,10, olha o que o texto está dizendo, ó. Trazei todos os dízimos aonde? É para trazer. O texto não diz, administra o teu dízimo na tua casa. Não, é para trazer para a casa do tesouro. Quer bênção? Separa, bota no envelope e traz. É a regra do texto, e está na Bíblia, é bênção para a tua vida. Veja que tem que fazer certo. Não estou administrar porque eu faço, eu preciso disso, agora estou mudando meu carro na obra, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A bênção está no texto. Trazer, se diz para trazer, traga. Para você poder ser abençoado. Então, terceira coisa que se diz, isso é muito comum também. Eu não dou dízimo porque eu ganho pouco. É aquela velha coisa, irmão, mas eu não dou dízimo porque eu ganho pouco, mas se um dia Deus me abençoar com muito, eu vou ser fiel. Aí uma vez Jesus chamou os discípulos, que estavam brigando com dinheiro. Aí Jesus chamou os discípulos e dizem, analise agora, está lá o ar, quando eles estão depositando a oferta. Olha o pessoal dizimando lá e ofertando. Aí chegavam os fariseus, o doutorzão ricão, e eles não era a regra, separavam direitinho, não, que sobrava. Sobrou aqui, pá, entregaram. Aí Jesus viu, e olha aquela viúva lá, ó. Ela vai colocar 2 moedinhas só. Senhor, mas olha, 2 moedas mediante todo mundo que deu. Jesus disse, aquela ali foi a melhor oferta, a maior oferta de todos, que ela deu de coração. Ela deu tudo que ela tinha. Veja bem, uma viúva com 2 moedas foi maior do que todo mundo que tinha dinheiro, mesmo ganhando pouco, irmão. E a Bíblia diz, seja fiel no pouco.
no pouquinho que tu tem. E eu estou falando, irmão, se ganha 300, seja fiel nos 300. Se ganha 3 mil, seja fiel nos 3 mil. No que você ganha, não, mas eu estou ganhando 20 pila por semana. Seja fiel nos teus 20 pila por semana, que se Deus vê que ter fiel no pouco, quando Ele te colocar no muito, você vai continuar sendo fiel no muito. Isso é regra. Ser fiel lá embaixo, para depois você poder alcançar a bênção lá em cima. E o maior exemplo disso é Abraão. Ele estava lá no pé do monte, e o Isaac, Senhor, teu pai, está aqui o fogo e a lenha, e aonde está o cordeiro? A pergunta botou Abraão para trás. Ele não viu o cordeiro ali, então ele respondeu no impossível: Deus proverá. Não estou vendo nada, mas Deus vai prover. Aí quando ele chegou lá em cima do monte, quando ele foi levantar o cutelo e imolar Isaac, Deus disse: para, Abraão, para. Senhor, eu já vi que tu foi fiel lá embaixo quando não tinha, agora vira para trás. Tu vai ver a providência de Deus ali. Oh, glória a Deus. Se você for fiel lá embaixo, com tudo impossível, pouquinho, quando você chegar lá em cima, você vai poder apalpar o muito de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Então, irmão, seja fiel no que você tem. Pouquinho ou muito, seja fiel. O que vale para Deus é fidelidade. E a quarta coisa, e uma vez numa quinta-feira, uma pessoa me procurou e disse que não dizimava por causa disso. Não, eu não dou porque não sobra. Eu pago todas as contas e quando eu vou sobrar, não sobra para dar o dízimo. Irmão, dízimo não é sobra. Dizimar, como eu falei, é a primeira coisa. Recebeu R$800. Isso eu vejo para minha avó. A vozinha está com 85 anos, velhinha já. A gente está expectativa, nem dura até o final do ano. Está velhinha, está mal. Mas mesmo o tio Gica vai lá, saca o dinheirinho dela, os R$900. Ela pega os 900. A primeira coisa, eu vi isso: 90 pila, bota no envelope e pode levar lá no Jardim Viaduto lá. E às vezes até uma vez ou outra manda para a princesa pagar o aluguel. Sempre. E depois paga as contas. Velhinha. A vida toda, irmão. E sempre abençoada. Sempre. Sempre ela manda ir no mercado e sempre dentro da bolsinha dela está notinha de 50 e está sempre. E às vezes ela diz: pô, mas não tenho dinheiro. Mas 20 mil eu vejo dela. Ela está sempre abençoada. Mas aprendeu, não é questão de aprender. Então você que tem filho, ensine, irmão, desde pequeno, a ser dizimista, ser fiel. E uma coisa que a gente tem na cabeça, até uma coisa interessante: as pessoas costumam dizer: irmão, quem não dizima não vai para o céu. Quem já ouviu? Eu já ouvi isso. Não dizimou, vai para... Irmão, dízimo não tem nada a ver com salvação. Até porque tem gente que não é crente, que não frequenta, não é crente ativo, e é dizimista. E o quê? E é abençoado financeiramente. Não tem nada a ver com a salvação. Lá no dia outros 500, dia do arrebatamento, outros 500. Pode não ser salvo, não se converter. Mas nessa questão, cumpre e é abençoado. Então o dízimo não tem nada a ver com salvação. É uma questão de fé. Depois, existe 3 motivos por que se dizima. Primeira coisa, porque não é teu. Pegou aqueles 10%, não é teu. Por isso que a expressão de Malaquias ali, aquele que não dá, rouba a Deus. Só que, irmão, eu não vou dizer, irmão, você que não dá dízimo, você é ladrão. Porque eu acho que ladrão é aquela pessoa que rouba sem tu ver, né? Tu não está vendo que teu irmão te roubou, não. Isso é diferente. Deus não. Deus, ele está vendo que tu, pô, meu filho não foi fiel, vai pegar, meter a mão no que não é dele. Ele está vendo, eu não vejo como ladrão, mas eu vejo que a pessoa vai perder de ser abençoada. É só isso, porque é uma bênção de Deus, e ela perde. Então, na verdade, veja que isso aí não é sobra, é primícia. Recebeu, separe e você vai ser abençoado. O resto, aí você vai ver a bênção. Irmão, mas eu ganhei R$800, separei 80, vai sobrar 720, e as dívidas que eu tenho é R$1.000 de dívida. Irmão, faça primeiro, cumpra, dê a Deus o que é de Deus primeiro. Primeiro, reino do céu é justiça. Aí tu vai ver as demais coisas prosperar. Daqui a pouco alguém chega ali e completa tuas dívidas. Daqui a pouco tu, irmão, tantas experiências, daqui a pouco acha dinheiro no chão. Deus de alguma maneira ele vai fazer algo impossível na sua vida. Mas seja fiel. Então, e a quinta coisa, isso aqui, irmão, para mim é de todas, é a maior desculpa de muito crente. Eu não dou o dízimo porque eu não concordo com a administração da igreja, e eu não sei para onde vai. Isso tem muito crente obreiro que faz: eu não dou porque eu não sei para onde vai. Só que daí eu vou dar um exemplo, e não sei, mas eu vou dar um exemplo interessante. Uma igreja universal, de tanta coisa que já falaram. Você já viu quanta coisa, Pedro? No jornal, tanta coisa que batendo em pau em cima do chefe, e dizendo que faz lavagem, tanta coisa, irmão, tanta coisa, mas está sempre cheia. E sempre gente prosperando. Pode ver, irmão. E lá não é como nós. Lá é um negócio, mas tem que dar de tudo. Lá eles dão carro, lá é obrigado a dar. E sabe, em cima daquilo ali, 80% do culto é dinheiro. Quem já foi ou assistiu uma reunião, é só isso. Mas o pessoal prospera.
Não estou preocupado se o pastor vai comprar jatinho de 4 milhões. Eles são fiel porque eles creem na palavra. Eles creem no que eles estão dizendo e prosperam. E a gente, às vezes, cabecinha, que nós chamaram a cabeça de repolho, se fecha, não dou porque eu não sei para onde vai, e perde de ser abençoado. Irmão, a bênção de Deus não está em saber para onde vai, a bênção de Deus está em tu dar. Saiu da tua mão, a bênção é garantida na tua vida. Para onde vai, o que vai ser feito, não tem nada a ver. Isso que a gente tem que entender. A gente acha, irmão, mas se eu saber para onde vai, eu vou ser abençoado. Não é essa a regra. A regra é você dar. Se você for fiel no dar, saiu da tua mão, a bênção de Deus está carimbada na tua vida. Agora o que vai fazer, para onde vai, no que vai ser canalizado, no que vai ser investido, não interessa. E agora saiba, tudo aqui é para a obra de Deus, é para o reino. É para o reino, é para a obra de Deus prosperar, para a obra de Deus crescer. E você sabe disso. Então, meu irmão, não dá desculpa, eu não sei o que vou fazer, porque o pastor não interessa. Seja fiel ao Senhor, que Deus vai abençoar a sua vida. E existe, assim como existe bênçãos para o dízimo, para quem não é dizimista, existe maldição. E está na Bíblia. No livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 6, tem uma palavra para quem não é ofertante e não é dizimista. Olha o que o texto diz: vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Aqui, meu Deus do céu, isso aqui é estreito. Sabe, irmão? Quem não é ofertante, para a vida financeira é assim. Recebe o salário, daqui a pouco não vê mais nada, é dívida, aquela loucura, e afeta tudo já. É o estresse, confusão, é tudo dando errado, é carro estragando, é casa, isso é o tempo todo, sabe? Uma vida de turbulência, porque não é fiel ao Senhor. Só que agora, olha a bênção para quem é ofertante e dizimista. Está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Se você é fiel, ou não, mas eu não dizimo até hoje, eu te pensava assim, mas agora através da palavra eu me convenci. Se você começa a partir de hoje, fiel, dizimista, ofertante, fazer voto, olha a consequência agora. E você-á lhe dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Uma boa medida boa, medida que tu vai ficar feliz. Sabe aquela coisa, tu pega uma coisa, tu alegre pelo que eu recebi. A medida de Deus vai ser boa, vai te alegrar. Recalcada, e na verdade o sacudido, o que é isso, irmão? Eu já fiz isso. Uma época, uma vez depois quando eu ouvi essa palavra, depois eu lembrei de uma experiência que eu tive. Todo dia em casa, nós morávamos na Chalau, nós às vezes não tinha que cortar grama, cortava a grama do pátio, o pátio era grande. Daqui a pouco eu pegava um saco assim, e quando eu ia colocando a grama dentro do saco, enchia. Só que daqui a pouco, de vez em quando, mas eu não tinha que pegar outro saco, tu sacudia ali, afofava mais, cabia mais. A bênção de Deus vai ser assim para a tua vida, irmão. Vai caber bastante coisa. Irmão, vai caber bastante coisa, sacudida. Quanto mais bênção para a tua vida for fiel, tem bênção, irmão, e não vai sobrar bênção na tua vida. De tanto, tem dia, aquele dia que estou cansado de ser abençoado. Já sentiu isso? Vai sentir se você for fiel. Agora, se não for, irmão, essa é a consequência de Ageu 1,6. Então veja as duas bênçãos. Não deu, Ageu 1,6 para a tua vida. Ser fiel, Mateus 6,38. Bênção sacudida e transbordante. Vai transbordar. E quando a bênção de Deus é transbordante, se você for fiel, irmão, a bênção de Deus alcança teu filho, alcança teu cunhado, alcança a tua família, pode morar longe. A bênção de Deus alcança todo mundo. Onde tu toca, todo mundo é abençoado. O que tu faz, o departamento que tu pega, tudo que tu faz na tua vida, teu emprego, teu salário, tudo é abençoado na tua vida. Amém. Tudo que você faz, irmão, qualquer coisa, irmão, canta, mas canta que é uma bênção, prega que é uma bênção, o departamento coloca na mão dele é abençoado, os filhos dele é abençoado, a família é abençoada, o casamento é abençoado, o carro dele tudo é abençoado quando você é fiel ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Seja fiel, seja fiel. Aleluia. Então a questão do dízimo é indiscutível. Seja fiel ao Senhor. E agora, irmão, qual é a diferença de voto e oferta? Essa questão é interessante, porque o voto é uma coisa que você vai entregar ao Senhor se você receber uma vitória. Por exemplo, se Deus me abençoar com o carro que eu estou pedindo, eu vou doar para a obra. É um voto. Na verdade é uma oferta exagerada, é algo grande, algo impossível. Entendeu? Se Deus me abençoar nesse mês
sei lá, você está no emprego, a gente já fez isso, irmão, eu vou entrar nesse emprego agora, e se Deus abençoar meu primeiro salário, eu vou dar tudo para a igreja. É um voto. Esse voto, irmão, para mim, eu vejo que é como se fosse um desafio para Deus, sabe? Um voto impossível. Deus gosta disso. Se tem Deus que gosta de desafio, é o nosso Deus. Aleluia. E tem crente que às vezes, irmão, por exemplo, tem uma causa na justiça lá para receber, sei quantos lá, faça um voto, irmão. De repente Deus está esperando isso, só está orando e orando e orando, mas Deus, para te entregar essa vitória, Ele quer que tu faça um voto, Ele quer te dar uma experiência no impossível. Parece que eu não estou há 10 anos já nessa causa, não desengavetou, o juiz nem lembrou. Faça um voto essa noite. Faça um voto. Não, irmão, se Deus ainda me abençoar essa semana, faça isso. Se Deus me abençoar essa semana, eu vou dar metade para a igreja. Faça um voto, e veja se Deus não vai te responder. Desafio. Agora a oferta é diferente. Primeiro você oferta, para depois ver o resultado. E qual que é a bênção da oferta? Deus ama aquele que dá com... Se você está dando zangado, revoltado, que estão pedindo porque é isso, nem dê que não tem bênção para a tua vida. Então, na verdade você nem vai ser abençoado. Agora, o que eu falei, se vale para Deus não é questão de valores, o que vale para Deus é você dar com alegria e ser fiel. E existe uma regra da oferta. Existe uma regra. O livro de Gênesis 22:2, quando Deus fala para Abraão assim, isso aqui é o que mais se usa: toma agora o teu filho Isaac, teu único filho. Eu já falei isso uma terça-feira aqui. Só que se ele tinha 2 filhos, que era Ismael e Isaac, por que Deus fez questão de dizer teu único? Por quê? Porque na verdade o Ismael era filho com a escrava. Então Abraão não tinha tanta afinidade. O que ele queria mesmo era o filho com a esposa, o filho da promessa. Então na verdade, irmão, Deus sabe o que ele está te pedindo. Deus sabe. Só que Deus pediu Isaac para Abraão porque Isaac valia para ele. Por quê? Porque só vale para Deus aquilo que tem valor para você. Olha o que eu estou falando em questão de ofertar ao Senhor. Só vale uma oferta para Deus que tenha valor para ti. Outra é Davi. Davi pegou o profeta e disse: vai te consertar que tu errou com o Senhor. Davi na hora tirou a veste, rei, tudo, e foi: eu tenho que sacrificar. E ele viu que o sacrifício dele, irmão, não era um simples sacrifício, porque o erro dele foi horrível. Porque a Bíblia diz que ele tinha um exército muito grande, mas Davi sabia que ele era poderoso. Só que com sintoma de orgulho, ele pediu para Joabe, o capitão: conta tudo o meu exército aí. Aí Joabe contou cada um e disse: Davi, tu tem um exército poderoso, são tantos mil. Davi se orgulhou. Aí ele confiou mais no exército que em Deus. E irmão, aquilo soou como uma coisa horrível. E Deus mandou o profeta: tu errou, Davi, Deus está decepcionado contigo. E tu vai ter que fazer um sacrifício agora para te alcançar o perdão de Deus de novo. Aí Davi diz a Bíblia que foi caminhando para sacrificar. Quando ele viu um monte, 2 Samuel 24:24. Quando ele viu um monte lá em cima, ele subiu naquele monte porque ele viu que o monte era bom para sacrificar. Quando ele subiu lá, tinha um jebuseu chamado Araúna que estava lavrando a terra. E ele estava com uma junta, tinha 12 ou 13 bois ali. E Davi se apresentou: olha, é o seguinte, eu tenho uma pendenga aí com Deus, e eu tenho que sacrificar. E eu queria ver se tu não podia negociar algum dos teus bois aí, a tua terra, para me sacrificar. Quando Araúna viu que era Davi, disse: não, Davi, mas tu é rei, peraí, não, pode pegar de graça, pega todos os bois, eu te dou todos que eu tenho aqui, pode pegar todo o meu monte, pode pegar todo o meu maquinário, eu te dou tudo de graça para te sacrificar. Aí Davi disse, 2 Samuel 24:24, não, bota preço, porque eu não oferecerei nada ao Senhor que não me custe nada. Pode botar o maior preço que tu tiver que colocar, mas quando eu oferecer ao Senhor, eu vou oferecer algo que me custou. Então, se a oferta que você oferta ao Senhor não tem valor para ti, não dê, que para Deus também não vale. Isso é regra. Só que eu não estou falando de questão de valor. Por exemplo, pedir uma oferta. Aí, como tem crente que faz: ah, mas vou dar, porque o pastor está pedindo, vou dar esses 2 pila aqui. Aí você dá, vou dar o que eu estou pedindo. Tem valor para ti? Não, não tem. Então não dê, Deus não recebeu. Agora, irmão, quando pedir uma oferta, alguma coisa, e você: irmão, eu precisava disso, mas eu vou ofertar. E nem o Arthur, com o testemunho que ele contou. Quanto tu tinha lá? 15 na carteira. 15 pila, e deu quanto de oferta aqui na terça? 10. E ficava só com 5 para passar um mês. Aí Deus fez um milagre na vida dele, conseguiu trabalho para não sei quantos dias. Coisa impossível. Deu o melhor. Ele tinha uma opção: ou dava os 5 de Ismael, ou era o 10 para o Isaac. Ele deu o quê? O que valia para ele, o que era importante. Aí quando deu, Deus recompensou na mesma hora. Agora, irmão, mas esse pouquinho que eu tinha aqui, como era importante, esses 4 pilas, que eu ia comprar uma coca, mas vou dar para o Senhor.
vou dar para o Senhor. Aí você dá, irmão, eu te garanto, antes de tu colocar na salva, Deus já recebeu a tua oferta lá em cima. Amém. Aí você vai colher a bênção de Deus. E eu sou um exemplo disso. Eu estava um dia, eu contei para os irmãos aqui um dia, na quarta-feira, no congresso de oração no passado. Eu estava sábado de manhã em casa e eu vi o programa do Malafaia. E eu estava com o Murdoch lá, e mais uma turma dele lá. E eles pediram uma oferta de R$1.000, só que podia parcelar em 10 e 100. E eu pensei, eu falei, mas é muita burocracia, banco, um monte de coisa para mandar. Eu falei, não, se surgir uma oferta, eu vou dar R$100. Só que chegou naquela noite, eu vim com 200 pila por culto. E o pastor nunca tinha feito a oferta de 100. Eu lembrava, não tinha feito, só oferta de 10, acho que o máximo 50 uma vez. E naquela noite, a despesa de tudo, irmãos, que eram 5 pessoas com R$100 aqui. E eu acho que a Aurélio me olhou, porque eu falei, ela estava em casa, e eu, vou ter que dar. Mas irmão, eu não murmurei. E tinha alguém que estava do meu lado, que até falou, mas tu vai dar 100 pila, cara. Mas irmão, eu dei com alegria, eu não senti, sabe? Eu sei, Deus me conhece, eu dei com alegria. Vou dar, vou fazer, porque sabe, eu dei assim, dar R$100, eu nunca dei isso, mas vamos ver o que dá. É que nem jejuar, irmão, se tu jejuar até meio-dia, tu vai receber a bênção até aquela porcentagem que tu deu. Mas experimenta jejuar 2 dias para te ver o que dá. Um teste, eu ofertei. Irmão, até hoje eu estou colhendo. Eu contei para os irmãos num culto que eu preguei lá numa igreja, umas 3 semanas atrás. Cultinho com pouca gente, não cheguei a vender para 40 DVD, não dava para 10 pessoas. Vendi. Mas eu colhi nisso. Deus de alguma maneira mostrou para mim. Amém. Uma outra vez, congresso de oração também. Então, irmão, na festa de oração que vai dar gente ofertando aqui, que vai ser uma coisa. O Orlinho naquela manhã, lembra? 20 pessoas com 50. E foi 10, 12, 15, 19. Faltava um e ninguém vinha. E eu lembrei que na carteira eu tinha R$50 e só nota de 2. Mas explodiu na carteira. Aí eu peguei, será que dou? Mas levantei, fui lá no carro, peguei as notinhas e fui lá, 20º, 50. Nunca tinha dado. Eu falei para os irmãos aqui na quarta-feira, eu era meio mão de vaca, não era de ofertar, não. Eu não era, nunca fui. Estou sendo sincero, não era. Mas depois que eu comecei a ver o resultado de ofertar ao Senhor, meu Deus do céu, dei os 50. No outro final de semana, irmão, só em venda de DVD, eu vendi 20 vezes mais do que eu dei. Vendi 100 DVD num culto. Amém. Eu colhi. Hoje eu sei o valor da oferta. Posso ofertar ao Senhor, plantar. E uma coisa, irmão, uma vez aqui na subsede, acho que muita gente não sabe disso. Tinha uns irmãos que estavam vendendo material ali, e pastores não venderam. E eu lembro, o Yuri não vai lembrar, o Yuri chegou ali e ofereceu para eles o CD dele. E eles desprezaram. E aí daqui a pouco eu vi que um dos cantores começou a namorar, mas esse povo aqui não compra nada. Pai, eu me revoltei. Que a gente, não tem sangue barata, né? Aí cheguei e falei, irmão, me diz uma coisa, antes do irmão gravar, o irmão já comprou um CD de alguém alguma vez? Antes do irmão ter CD, o irmão já plantou no ministério. Não, eu nunca fui te comprar. Eu falei, pois é, então o teu ministério vai ser mendigo o resto da vida. Nunca plantou no ministério de ninguém, agora quer que plante no dele. Irmão, aprenda a plantar. Irmão, eu juro de tudo, irmão, eu plantei. Se eu vendo DVD, às vezes que Deus me abençoe, irmão. Poxa vida, desde 10 anos, quando eu comecei a acompanhar a pregação, eu sempre comprei. Quando eu não comprava, eu pedia para os pregadores, mas nem me levava o CD para casa. Eu aprendi a plantar, irmão, desde pequeno. Hoje, quantos DVD em casa, mas sempre aprendi a plantar no ministério de alguém. Na minha simplicidade, sempre, porque na verdade eu não sabia, eu comprava os DVD porque era pregador, eu gostava mesmo. Só que eu não imaginava que hoje eu estou colhendo isso. Então, meu irmão, se você quer que eu... mas eu não tenho CD gravado, não sei o que. Planta hoje, um dia você pode gravar. Um dia teu filho pode gravar. E o que você fizer no ministério de alguém, um dia alguém vai fazer no teu. Irmão, mas o pastor está pedindo aí oferta para isso, oferta para aquilo, eu não dou. Um dia você pode ser pastor. Um dia Deus pode colocar uma igreja na tua mão. E, irmão, não por coincidência, por lei de semeadura, a mesma oferta que estás pedindo aqui, um dia você pode estar pedindo. E a mesma coisa que você fizer com ele, vão fazer contigo. O mesmo aluno que você for um dia, irmão, Deus vai colocar um aluno igualzinho para ti. Não tem, a lei da semeadura é assim, irmão. Tu colhe. Então eu te aconselho essa noite, se você não dizimava, seja fiel ao Senhor. Não faz voto, irmão. Tem uma causa impossível, alguma coisa trancada, faça um voto com Deus. Glória a Deus. E se você não ofertava, aprenda a ofertar todo culto, seja ofertante ao Senhor. Em tudo que se pedir,
Tem a tua mão lá, irmão. Abra mão de às vezes alguma coisa tua e oferte ao Senhor. E eu encerro a minha palavra em tempo oportuno. Uma época nós estávamos em construção na Shalom, numa igreja, e uma sequência de 2 meses, pastor, sempre se pedindo oferta para construção. E todo culto, irmãos, precisamos de 20 telhas para construção. Tinha o irmão Sérgio, que era um violonista, ele trabalhava em loja de calçada, ele ganhava R$800, e ele tinha um ninho caindo aos pedaços. Eu nunca vi ele ficar de mão abaixada. Se pedia 20 telhas, o Sérgio, eu dou 10. Irmão, precisamos de 10 sacos de cimento, Sérgio, eu dou 5. Sempre ofertando e sempre dando. Hoje o cara está em Santa Catarina, o cara tem 3 carros, não se conta o sobrado no nome dele de aluguel, e tem a própria empresa de calçado dele. Mas lá no pouco, lá quando não tinha, sempre fiel ao Senhor. E irmão, o maior testemunho que eu tenho para contar, que o irmão Leonor gosta desse, é o dono da Colgate, né, irmão Leonor? Lá no início, lembra? Pegava o dízimo dele, só que eu não dava os 10, né, irmão? Eu dava os 90 e ficava com 10 para ele. Tudo no inverno. Queria ver se algum cliente faria isso. Nunca. Mas ele fez. Recebia o valor dele lá e ficava, não, eu vou ficar com 10 para mim e vou dar 90. Quem é que não usa Colgate hoje aí? Quem não usa? Só uns relaxados, né, irmão? Mas todo mundo usa. Olha a empresa que é. Mas lá no início plantou. Então eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar mediante sobre a tua vida. Quero orar. Eu tenho certeza que ainda hoje, até o final desse culto, Deus vai colocar à prova aquilo que você ouviu. Irmão, eu vou dizer pelo amor de Deus, não apenas escute a palavra, ouça. Irmão, qual é a diferença? Quem escuta entra aqui e sai aqui. A vida continua a mesma coisa. Então deixa de ser cabeçudo, de bater conta porque eu não faço, não vou fazer. Irmão, dá um abraço a torcer, escute a palavra. Se é bíblico, todo mundo está fazendo, estou sendo abençoado, faça a mesma coisa. Não impeça, irmão. Deus tem mais interesse de abençoar você do que você receber a bênção. Então seja ofertante, oferte ao Senhor o que precisar. Sempre esteja pronto. Oferte, ajude, vale a pena. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Se tem alguém que quer receber oração mediante essa área financeira, você precisa de uma vitória financeira, vem aqui à frente. Venha, você que é dizimista, ofertante ao Senhor, vem aqui. Se você quer receber uma bênção, alguém está precisando, venha. Se você precisa de uma porta financeira na sua vida, ou você está numa situação nessa como voto, tem alguma aura impossível, você quer fazer um voto para o Senhor, não precisa falar, mas vem aqui na frente, faça no teu interior um voto com Deus. Ninguém precisa saber. Venha. Você que talvez a tua fé não alcance, tu ganha pouco, mas a tua fé não alcança para você dizimar. Vem aqui, venha, não precisa falar para ninguém. Vem aqui que Deus tem uma bênção para ti. Venha para frente. Se alguma coisa está te incomodando, você não consegue ofertar, se é um irmão. Irmão, a gente tem que ser sincero com Deus. Diga, Senhor, eu não tenho fé para ofertar, meu coração é duro, eu não gosto. Diga para o Senhor isso. Pode dizer. Que Deus essa noite, irmão, vai te dar um coração missionário. Oh, glória a Deus, eu sei o que Ele vai fazer aqui. O Espírito Santo vai incendiar o teu coração nessa noite. E você vai ter um coração apaixonado por alma. Você vai ter um coração grato, irmão. Um coração, aleluia, que seja incendiado para poder abençoar a obra do Senhor. Tem mais alguém? Vem aqui à frente, aproveite, tem mais gente vindo aqui. Vem para frente. Você que quer receber oração nessa noite, quer ver a bênção de Deus sobre as tuas finanças. Se você talvez até aqui, irmão, eu não tenho dizimado, mas a partir de hoje eu vou começar a ser fiel. Venha aqui à frente que eu quero orar por ti. Venha para frente. Irmão, a partir de hoje eu vou fazer um propósito, vou começar a ofertar todo culto eu vou trazer uma oferta. Venha para frente que eu quero orar por ti. Aproveita, é a oração da tua vida. Venha para frente. Se tiver alguém aqui em cima que quer descer, não tem problema, pode descer ali. Precisamos ser abençoados. O melhor de Deus é para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua casa. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante da tua presença nesta oportunidade. Ora canteira, machiri, andaraba, cantarai. Deus, eu sei, Senhor, aleluia, o assunto é complicado, mas eu sei que tu tem bênção para quem é fiel. Eu sei que tu tem bênção para aqueles que, Senhor, são fiéis na tua obra. Deus, eu tenho certeza que há irmãos aqui essa noite que têm sido fiel, Senhor, fiel no seu dízimo, fiel na sua oferta, Senhor, fazendo votos na tua obra. Senhor, envia uma bênção
bênção, Senhor, sobrenatural sobre os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que estão aqui que não têm tido fé para ofertar, Senhor, aleluia, talvez por muita dívida, muita coisa que tem passado, não tem tido fé para ser fiel esta noite. Deus, coloca a fé aí agora, acrescenta a fé dos obreiros, acrescenta a fé dos jovens, acrescenta a fé do círculo de oração dos irmãos que estão aqui, Senhor, e nos ensina a ser fiel a Deus, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu tens o melhor da terra para os teus filhos, e eu profetizo o melhor, Senhor, a melhor porta de emprego, o melhor carro, a melhor casa, porque eu sei, ó Deus, que o melhor tu tem para os teus filhos. Em nome de Jesus, prospera o teu povo na saúde, prospera o teu povo, Senhor, financeiramente, a sua família, ó Deus, os casamentos aqui, aleluia, Senhor, as suas posses, as fazendas, as suas roupas, tudo que temos, ó Deus, seja tudo abençoado nessa noite. Em nome de Jesus eu ministro a tua bênção. Deus, nos dá fé, e que a partir de hoje, Senhor, nós iremos a ter experiências contigo, ó Senhor, e além da vida eterna, poder, Senhor, experimentar o melhor da terra que tu tem para nos entregar. Em nome de Jesus, acrescenta a nossa fé nesta noite, ó Deus. Eu quero crer que já na próxima terça-feira vai ter testemunhos, Senhor, em nome de Jesus, ainda esta semana até domingo, testemunhos de porta financeira aberta, de bênção na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome posse da sua bênção, em nome de Jesus.